O relógio digital marcava 03h47 da manhã, quando o monitor cardíaco emitiu um bip longo e agudo, dentro da sala cirúrgica do Hospital de Santa Maria. O ar cheirava a metal e antisséptico. O silêncio era tão denso que se podia ouvir a respiração sob as máscaras. O Dr. Rafael Monteiro manteve os olhos fixos no campo operatório. As mãos dele, cobertas por luvas ensanguentadas, estavam imóveis, suspensas no ar. Durante segundos intermináveis, nenhum som além do bip contínuo. O coração transplantado havia parado. Adrenalina, agora! Disse ele a voz baixa, mas cortante. A equipe reagiu instantaneamente. O bisturi elétrico foi desligado e a anestesista segurou o frasco com precisão. O tempo pareceu se dobrar dentro daquela sala. De repente, trum! Depois outro. Tum-tum! O monitor piscou uma linha verde irregular, hesitante, até que os bips ritmados encheram o espaço. O coração voltara a bater. Um suspiro coletivo rompeu o silêncio. Rafael abaixou a cabeça por um instante, apenas o suficiente para esconder o alívio que sentia. "Fechem", murmurou, mas algo dentro dele não se aquietava. Um incômodo sutil, como se o som daquele batimento carregasse uma lembrança distante. Quando a cirurgia terminou, ele retirou as luvas e lavou as mãos lentamente. A água correndo era morna, e o reflexo do rosto cansado no espelho mostrava rugas que pareciam novas. Um colega entrou na sala ao lado, trazendo o relatório do transplante. "Dr. Monteiro, chegou a confirmação do doador", disse o residente, hesitante. O sistema fez a correspondência final. Rafael pegou a pasta. No topo da folha, o nome saltou como um golpe de luz fria. Helena Duarte Monteiro. Por um instante, ele pensou que fosse um erro de sistema, um eco do passado, mas o número do registro civil estava ali. O mesmo nome que ele escrevera 10 anos antes no atestado de óbito. Rafael encostou as costas na parede fria. A pasta escorregou de suas mãos e caiu no chão, espalhando as folhas. O residente se abaixou para ajudar, mas ele ergueu a mão num gesto seco. "Deixe." Pegou o documento e leu de novo, tentando encontrar uma explicação racional. Talvez uma homônima, talvez um erro genético. Mas os números, as datas, a cidade de nascimento, tudo coincidia. Helena, a mulher que desaparecera numa noite de chuva, cujo carro fora encontrado despedaçado na estrada entre Lisboa e Cascais. A mulher cujo corpo nunca fora recuperado. A mulher que ele ainda sonhava ouvir dizer: "Volta para casa, Rafael." Horas depois, já em seu gabinete, ele revisou os registros do banco de órgãos. O documento indicava que a doadora havia morrido em um hospital privado, Clínica de São Domingos, sob nome de solteira. Mas o endereço de registro, o mesmo apartamento antigo deles em Campo de Ourique. Coincidência demais, ou destino demais. Ele abriu a gaveta e tirou uma foto antiga, amarelada. Helena em frente ao Miradouro da Graça. O vento levantando os cabelos castanhos, o sorriso largo. Ela estava viva ali e, de alguma forma, estava viva agora, dentro do peito de outro ser humano. Rafael sentiu o coração apertar. O seu próprio batia irregular, como se respondesse a algo invisível. No dia seguinte, ele caminhou pelos corredores do hospital, os passos ecoando entre as paredes brancas. O som dos monitores cardíacos parecia segui-lo, lembrando-o de que cada batimento tem um custo.
parou diante da UTI. O paciente que recebera o coração, Sr. Álvaro Ribeiro, 58 anos, empresário, respirava com auxílio de aparelhos. No monitor, o gráfico cardíaco seguia firme. Rafael aproximou-se. Encostou a mão sobre o peito do homem, sentindo o ritmo, estável, mas intenso. Fechou os olhos e, por um instante, jurou sentir o mesmo compasso que outrora ouvia quando deitava ao lado de Helena, naquelas madrugadas de insônia e ternura. Doutor! A enfermeira interrompeu. Ele afastou a mão e ajeitou o jaleco. Tudo bem, continue a medicação conforme o protocolo. Saiu dali sem olhar para trás, mas com o estômago revirando. Na cabeça, apenas uma pergunta ecoava. E se ela nunca tivesse morrido? O som constante dos monitores cardíacos ecoava nos corredores, como um metrônomo invisível, marcando o ritmo de uma inquietação que Rafael já não conseguia conter. Na tela do computador, a janela do sistema de transplantes piscava com as informações da doadora. Ele ampliou o arquivo e leu cada linha como se decifrasse um enigma antigo. Nome: Helena Duarte Monteiro. Tipo sanguíneo: O negativo. Hospital de origem: Clínica São Domingos. Data do óbito: 14 de março. Causa: parada cardiorrespiratória. Tudo parecia perfeito demais. Limpo, organizado sem inconsistência. Mas Rafael sabia reconhecer um arquivo adulterado. Os números de registro hospitalar não seguiam o padrão. Havia lacunas. E o mais perturbador: o material genético usado para confirmar a compatibilidade estava arquivado no próprio banco de DNA do Hospital de Santa Maria, sob autorização antiga, assinada por ele mesmo. O frio percorreu sua espinha. Ele fechou o laptop, respirando fundo. O coração batia rápido demais. Não podia contar a ninguém, não ainda. Saiu da sala e seguiu pelos corredores do hospital. As luzes de neon refletiam nos pisos brancos, e o ar cheirava a álcool e silêncio. O nome dela martelava na mente como um eco distante. Helena. Helena! Na cafeteria do hospital, pediu um café duplo e sentou-se perto da janela. Daqui via-se o movimento da cidade. Ambulâncias, enfermeiros apressados, e do outro lado da rua, um ponto de ônibus onde a vida seguia alheia à dor alheia. Foi quando a notificação apareceu no telefone. Uma mensagem do sistema interno de correspondência genética. Nova amostra identificada. Coincidência parcial com DNA arquivado. Helena Duarte Monteiro. Coincidência parcial. Rafael congelou. A mensagem vinha do laboratório de análises clínicas. Alguém, recentemente, havia submetido uma amostra genética que quase coincidia com a de Helena. Quase. Mas não completamente. Isso significava uma coisa. Helena ainda podia estar viva, e alguém ligado a ela trabalhava ali dentro. 3 dias depois, Rafael desceu ao setor de enfermagem. Disfarçava o nervosismo com o habitual ar distante. O hospital fervilhava. Novos internos, cirurgias agendadas e uma equipe de reforço temporária enviada da Clínica São Domingos. O nome soou familiar quando ele leu a lista de novas admissões. Sara Almeida, enfermagem, cardiologia. O nome o atingiu com a força de um golpe. Sara. Era o nome do segundo nome de batismo de Helena. O nome da avó dela. Caminhou até a sala de controle, onde as enfermeiras atualizavam prontuários. E foi ali que a viu. De costas, arrumando materiais num armário, o cabelo preso num coque simples. Uniforme azul escuro. E aquele gesto,
o modo como ela passava a mão no pescoço ao prender a máscara era inconfundível. O tempo se dobrou dentro dele. O hospital desapareceu. Tudo o que restou foi aquele movimento, repetido 1000 vezes na memória. Ela se virou, e por um instante o mundo parou. Os olhos, castanhos, profundos com uma tristeza mansa, encontraram os dele. Nenhuma palavra foi dita, mas Rafael sentiu o chão ceder sob os pés. Helena estava ali, viva, respirando o mesmo ar, trabalhando sob outro nome entre as mesmas paredes onde ele tentava esquecer. Ele manteve o olhar fixo, mas não disse nada. Ela desviou, fingindo não reconhecê-lo, e continuou preenchendo fichas. O crachá balançava no peito dela. Sara Almeida, enfermagem cardiológica. Rafael virou-se lentamente e saiu. Cada passo parecia um soco no peito. A cabeça dele girava, entre raiva, incredulidade e um tipo estranho de alívio. Naquela noite, o hospital dormia. Rafael estava em seu consultório, sozinho, com as luzes apagadas. Apenas o brilho da tela do computador iluminava o rosto cansado. Ele havia feito o impensável. Pegara uma amostra de sangue da nova enfermeira, Sara Almeida, durante um exame de rotina, e enviara ao laboratório sob protocolo interno. Agora, o resultado estava pronto. Clicou no arquivo. A tela piscou. O sistema confirmou. Compatibilidade genética. 99,8%. Correspondência positiva com Helena Duarte Monteiro. O ar escapou dos pulmões dele. As mãos tremiam. Não havia erro. Ela não estava morta. Nunca estivera, mas por quê? Por que desaparecer, deixar tudo? A filha, a vida deles, e voltar sob outro nome para o mesmo hospital. Ele recostou-se na cadeira, a cabeça entre as mãos. A lembrança da última noite juntos veio como uma lâmina. A discussão, as palavras ditas em raiva, o som da porta batendo. Depois, o telefonema da polícia. O carro destruído. O vazio. Tudo fora uma mentira. Do lado de fora, Lisboa ainda acordava. As luzes do hospital refletiam no Tejo, e o vento trazia o som distante de sinos. Rafael levantou-se. Sabia o que precisava fazer, confrontá-la, mesmo que o custo fosse descobrir uma verdade que pudesse destruí-lo. No espelho do consultório, o reflexo dele parecia o de um homem mais velho do que o tempo que passou. Mas os olhos, pela primeira vez em anos, voltaram a ter vida. No dia seguinte, iria atrás dela, não como médico, mas como homem. E como alguém que ainda ouvia no fundo do peito o mesmo ritmo que um dia chamaram de amor. O hospital tinha uma respiração própria durante a madrugada. As luzes tornavam-se mais frias, os passos mais lentos, e os sons, monitores, ventiladores, sussurros, compunham uma melodia hipnótica que Rafael conhecia bem. Era o turno da meia-noite, o que ele chamava de zona morta do relógio, quando a cidade dorme, mas o corpo humano insiste em lutar pela vida. Ele caminhava pelos corredores com o jaleco aberto, o crachá pendendo frouxo no peito. Não sabia exatamente o que procurava, apenas que precisava vê-la. A dúvida o corroía, se aquilo era raiva, saudade ou apenas o instinto desesperado de encontrar uma explicação que o mantivesse são. Parou diante da sala de observação 23B, onde sabia que a enfermeira Sara Almeida estava de plantão. O vidro mostrava o reflexo do próprio rosto dele, cansado e pálido sob a luz azulada. Dentro, ela organizava os frascos de medicação. Concentrada, o perfil parcialmente iluminado pela lâmpada do balcão. O mesmo gesto, a mesma calma. Como se os 10 anos nunca tivessem existido. Rafael empurrou a porta devagar. Ela ouviu o som,
virou-se e, por um instante, o tempo congelou. Nenhum deles disse uma palavra. O silêncio era tão espesso que se podia ouvir o bater dos monitores cardíacos do corredor. Ele respirou fundo e, quando falou, a voz soou grave, rouca, quase um sussurro. Helena. Ela piscou, mas não respondeu. Apenas baixou os olhos para o prontuário nas mãos e disse, num tom profissional demais para ser verdadeiro: Boa noite, doutor. Precisa de alguma coisa? Mas o modo como a voz dela tremia na última sílaba o denunciava. Ele deu um passo à frente e outro, até que a distância entre eles se reduziu a poucos centímetros. O perfume dela ainda era o mesmo, discreto com notas de lavanda e hospital. O corpo dele reagiu antes da mente. O coração acelerou, não por amor, nem por raiva, mas por pura incredulidade. Rafael ergueu a mão, hesitando como quem toca um fantasma. Mas ela deu um passo atrás. Não sei de quem o senhor está falando, murmurou. Sou Sara, Sara Almeida. As palavras caíram entre eles como uma barreira de vidro. A partir daí, o tempo pareceu perder lógica. Rafael falava, mas não ouvia a si mesmo. Ela respondia, mas as frases vinham medidas, mecânicas, ensaiadas demais. E mesmo assim, cada sílaba revelava uma dor escondida. Por quê? Foi tudo o que ele conseguiu dizer por fim. A pergunta ficou suspensa no ar, sem sujeito, sem verbo, sem resposta. Helena, ou Sara, como ela insistia, baixou a cabeça, fingindo conferir uma medicação. O reflexo dela no vidro do armário tremia sob a luz fria. As mãos estavam firmes, mas o queixo, não. Há coisas que precisam morrer para que outras possam viver, disse ela, quase num sussurro. Rafael franziu o senho. Você acha que o amor é uma delas? Ela parou. Por um segundo, os olhos se encontraram novamente. E naquele instante, nenhum dos dois conseguiu sustentar o papel que representava. Havia culpa, saudade, medo. Mas também havia algo mais. O reconhecimento silencioso de quem já se amou ao ponto da destruição. Ela se virou, tentando sair, mas ele bloqueou a passagem. O jaleco dele roçou o braço dela, e o toque bastou para trazer de volta 10 anos de lembranças. Os cafés esquecidos na cozinha, o som da chuva em Cascais, as cartas nunca enviadas. Não faça isso comigo, disse ele, num tom quase de súplica. Não de novo, mas ela apenas respondeu. Já fizemos tudo o que podíamos. O resto pertence ao silêncio. Saiu da sala sem olhar para trás. E o som das passadas dela ecoou pelo corredor como uma música que termina sem aplausos. Rafael ficou ali, imóvel, até o relógio marcar 4 da manhã. O hospital voltava a ganhar ritmo, os primeiros raios de sol refletindo nos vidros das janelas. Mas dentro dele, tudo permanecia suspenso. No consultório, ele abriu a gaveta e tirou de novo o laudo genético. As letras frias, as porcentagens exatas, tudo comprovava o que os olhos já sabiam. Helena estava viva. Mas o que o matava era a outra certeza. Ela não queria ser encontrada. Encostou-se na cadeira, fechou os olhos e a lembrança veio como um sonho antigo. Helena rindo no miradouro da Senhora do Monte, dizendo que o coração humano tem memória própria, que às vezes ele reconhece alguém antes da razão. Na época ele rira, agora compreendia. O som de uma batida distante, talvez de um monitor em outro andar, misturou-se ao ritmo do seu próprio peito. Era o mesmo compasso, o mesmo tempo. Ele sabia que aquela história não terminara e que, gostasse ou não, precisaria reabrir as feridas do passado
para entender por que ela tivera de morrer para sobreviver. Do lado de fora, Lisboa acordava com cheiro de pão quente e maresia. Mas dentro do hospital, Rafael Monteiro começava a entender que a morte da mulher que amava não fora o fim. Fora apenas o prólogo de uma verdade que ainda pulsava, invisível, entre os dois. 3 dias haviam passado desde o reencontro, e o hospital parecia respirar em outro ritmo. Rafael evitava cruzar os corredores onde sabia que ela trabalhava. Mas o destino, perverso e preciso, sempre encontrava um modo de aproximá-los. Um olhar distante no refeitório, um reflexo no vidro do elevador, um perfume conhecido misturado ao cheiro de antisséptico. Nada disso o deixava em paz. Naquela noite, ele voltou ao apartamento antigo, fechado desde que Helena morrera. As paredes ainda guardavam o eco dos passos dela. O ar tinha cheiro de poeira e lembrança. Na estante, o retrato de casamento coberto por um fino véu de tempo. Mas foi no quarto que ele encontrou algo que nunca tivera coragem de abrir. Uma pequena caixa de madeira, trancada com chave enferrujada. Ele a pegou, sentou-se na beira da cama e girou a fechadura com esforço. Dentro havia poucas coisas. Uma fita cassete, uma carta dobrada e um crachá antigo do hospital. No crachá, o nome Helena Duarte. Investigação clínica. A carta, escrita com a caligrafia firme dela, começava com as palavras que ele jamais imaginara ler. Se estiver lendo isto, é porque o silêncio venceu. E talvez eu tenha sido covarde demais para lutar de novo. O coração de Rafael apertou. As linhas seguintes descreviam algo que ele custava a acreditar. Helena havia descoberto irregularidades graves no departamento de transplantes. Manipulação de registros, compra e venda de órgãos, falsificação de doadores. O chefe da operação? Dr. Bruno Valença. O mesmo homem que hoje era seu colega, amigo e chefe da junta médica. No final, ela escrevera: disseram que eu estava em perigo, que desaparecer era a única forma de me manter viva, e que um acidente resolveria tudo. A fita cassete tinha uma etiqueta: para Rafael. Mas ele não teve coragem de ouvir. Ainda não. No dia seguinte, Rafael entrou no hospital, como quem carrega um segredo que pode mudar o mundo. Cruzou com Bruno no corredor, e o sorriso do colega pareceu mais ensaiado do que nunca. Aquela leve arrogância habitual, a postura impecável, o tom paternal. Tudo agora tinha outra cor. Bruno perguntou se ele estava bem, se dormira, e Rafael respondeu com a neutralidade de quem observa um inimigo sem revelar o jogo. Mas por dentro, tudo fervia. Ao chegar à ala de arquivos clínicos, pediu acesso aos relatórios de 10 anos atrás. Os mesmos que haviam sido perdidos no incêndio do almoxarifado. A funcionária o olhou com surpresa, mas diante da autoridade dele, liberou o acesso. Os registros estavam lá, digitalizados, escondidos sob outra categoria. E havia uma pasta nomeada Projeto Fênix. Dentro, e-mails, laudos e uma lista de transplantes realizados com doadores anônimos. Entre os beneficiários, políticos, empresários, pessoas de alto escalão. Rafael sentiu o estômago se revirar. Cada nome era um peso. E no rodapé dos relatórios, a assinatura fria de Bruno Valença. Mais tarde, no estacionamento, ele viu Helena, ou Sara, saindo de plantão. O vento da noite bagunçava os cabelos soltos. Ela olhou ao redor antes de atravessar a rua, como quem vive à sombra do próprio passado. Rafael a seguiu discretamente até uma rua estreita perto do Miradouro de Santa Catarina, onde ela entrou num pequeno prédio antigo,
O interfone estava quebrado, mas o nome na caixa de correio dizia tudo: Sara Almeida Duarte. Ele ficou parado, encarando as letras. Sara Duarte. Ela ainda carregava o sobrenome que tentava esconder. Por dentro, o coração batia num compasso duplo, o da raiva e o do amor. Ele sabia que precisava confrontá-la de novo, mas desta vez não com perguntas, com a verdade que encontrara. No dia seguinte, ele a esperou no corredor da ala cardíaca. Ela chegou pontualmente, o uniforme impecável, o olhar cansado. Antes que ela pudesse desviar, ele a segurou pelo braço, firme, mas sem violência. A expressão dela se endureceu, mas ele não falou. Apenas entregou a carta. Helena olhou para o envelope e o rosto perdeu a cor. Por alguns segundos, pareceu sem ar. Você sabia, murmurou ele finalmente. Você sabia que Bruno estava por trás de tudo? E mesmo assim ficou em silêncio. Ela respirou fundo, os olhos marejando. Falar significava morrer, Rafael. Eles me caçaram, eu só queria proteger vocês. A mim, a nossa filha. A palavra nossa filha foi como um golpe no peito. Durante anos, ele se convenceu de que a ausência dela era egoísmo. Agora entendia que era medo. Mas algo nele ainda não aceitava. E por que voltar? Por que trabalhar aqui, tão perto de mim, como se nada tivesse acontecido? Helena sorriu, um sorriso triste, cansado, porque o que eles fizeram ainda não acabou. E enquanto houver alguém manipulando a vida das pessoas, como se fosse mercadoria, eu preciso estar aqui, mesmo que ninguém saiba quem eu sou. Rafael abaixou os olhos, a respiração pesada. Queria odiá-la, mas o coração não obedecia. E, ironicamente, era o coração, o órgão que ele mais compreendia, que agora o traía. Quando ela se afastou, o som dos passos dela ecoou até sumir. Rafael encostou-se na parede e sentiu uma lágrima cair, silenciosa, quente. A partir daquele instante, sabia que não era mais um médico tentando salvar vidas. Era um homem tentando salvar a verdade. Do lado de fora, Lisboa mergulhava na penumbra dourada do entardecer. E, em algum lugar entre as notas dos sinos e o ruído distante dos bondes, o destino começava a preparar o golpe final. As noites seguintes tornaram-se longas e silenciosas. Helena e Rafael começaram a se encontrar em segredo, em um antigo arquivo abandonado no subsolo do hospital. Ali, entre pastas mofadas e lâmpadas tremeluzentes, arquitetavam um plano: reunir provas do Projeto Fênix, expor Bruno e encerrar de uma vez por todas o tráfico de órgãos camuflados sob doações voluntárias. Helena sabia onde procurar. Durante anos, guardara cópias escondidas em disquetes antigos, acreditando que um dia a verdade seria necessária. Rafael, com sua autoridade médica, podia acessar os registros eletrônicos atuais e cruzar informações. As mãos se encontravam sobre a mesa improvisada, roçando de leve quando trocavam documentos. O toque reacendia memórias, não só do amor, mas da confiança perdida. Ele percebia o quanto ainda a conhecia, o modo como ela franzia a testa ao ler, o silêncio que fazia quando estava com medo. Em uma dessas madrugadas, o gerador falhou. O hospital mergulhou em meia escuridão e o som do ventilador parou. Helena respirou fundo, encostada à parede, o rosto parcialmente iluminado pelo brilho do celular. Rafael se aproximou. A voz dele era baixa, quase uma prece. 10 anos, Helena. E ainda assim parece que foi ontem. Ela sorriu cansada. O tempo não cura, só reorganiza a dor. Por um instante, os dois ficaram em silêncio. Depois voltaram ao trabalho.
mas algo invisível, inevitável, havia voltado a pulsar entre eles, como um coração teimoso recusando-se a morrer. No dia seguinte, Bruno começou a desconfiar. O comportamento de Rafael mudara. Demasiadas horas extras, pedidos incomuns de acesso, visitas fora de turno. Os olhares no corredor tornaram-se pesados, as conversas truncadas. Na sala da direção, Bruno observava os relatórios em seu tablet. Encontrou solicitações recentes de Rafael para o sistema de transplantes arquivados, com códigos restritos ao Comitê Central. Um leve sorriso se formou nos lábios dele. Aperfeiçoou a gravata, levantou-se e caminhou em direção ao bloco cirúrgico. Lá embaixo, Helena atualizava fichas quando sentiu o corpo gelar. O reflexo de Bruno surgiu no vidro do balcão. O olhar dele era cortante, inquisitivo, cheio de uma calma ameaçadora. "Enfermeira Sara, não é?" disse ele, examinando-a com interesse clínico. "Sim, doutor", respondeu, esforçando-se para parecer tranquila. "Lembre-se de revisar os relatórios da UTI. Há vidas em jogo e um erro pode custar caro." As palavras vinham suaves, mas a entonação escondia veneno. Quando ele saiu, Helena se apoiou na bancada, as mãos trêmulas. Sabia que Bruno suspeitava, e quando Bruno suspeitava, pessoas desapareciam. Naquela noite, Rafael recebeu uma mensagem anônima. "Pare de cavar o que já foi enterrado. Alguns mortos preferem continuar mortos." O sangue gelou. O arquivo que ele e Helena haviam preparado sumira do servidor interno. O sistema mostrava acesso recente. Usuário: Valença. Pompeu Cerco se fechava. E o tempo, mais uma vez, corria contra eles. Era tarde quando Helena bateu à porta do consultório de Rafael. Chovia, e o som da água nos vidros parecia o mesmo daquela noite de 10 anos atrás. O som do acidente forjado. Ela estava molhada, o cabelo grudado no rosto, os olhos cheios de medo. "Ele sabe", disse, sem rodeios. Rafael se levantou de imediato, fechando as cortinas. O hospital inteiro parecia em suspenso, como se o ar estivesse mais denso. Helena colocou sobre a mesa um pendrive. "Tudo o que sobrou está aqui. As cópias, os relatórios, a fita digitalizada. Se algo acontecer comigo, leve isso para a imprensa." Rafael segurou o pendrive como se fosse algo vivo. O olhar dele tremia entre raiva e desespero. "Eu não vou deixar nada acontecer com você." Ela balançou a cabeça com um sorriso amargo. "Você não entende, Rafael. Já aconteceu. Há muito tempo." Ele se aproximou devagar, o rosto a poucos centímetros do dela. "Então me deixa consertar agora." O beijo veio inesperado, urgente, carregado de anos de culpa e saudade. Não era um gesto de romance, mas de sobrevivência, como se, por um segundo, os dois quisessem garantir que ainda existiam antes que o mundo desabasse. Horas depois, quando Helena saiu do consultório, sentia-se estranhamente calma. O hospital dormia, mas na garagem subterrânea, um carro esperava com os faróis apagados. Um homem acendeu um cigarro e sorriu no escuro. Bruno Valença. O céu de Lisboa estava pesado, um cinza metálico que refletia o brilho dos postes na chuva. Rafael caminhava apressado em direção ao hospital. O jaleco dobrado no braço, o coração acelerado. No bolso, o pendrive que Helena lhe entregara queimava como uma promessa. Ele entrou pela porta de serviço, passou direto pela segurança e seguiu para o bloco cirúrgico. A equipe de plantão o cumprimentou sem suspeitar. Na tela do computador, o sistema de monitoramento mostrava um alerta vermelho. Emergência. UTI cardiológica. Quando abriu a porta da unidade,
o tempo pareceu se dilatar. Helena estava lá, caída ao lado de uma maca, o rosto pálido, o sangue escorrendo do ombro. Um homem fugia pela porta lateral, o som dos passos misturado aos alarmes. Rafael correu até ela, ajoelhando-se, as mãos trêmulas tentando conter o sangue. "Não fala nada", sussurrou ela, a voz quase inaudível. "Eles sabem tudo, Bruno." Ele pressionou a ferida com as mãos, mas o sangue era demais. "Fica comigo, por favor. Fica comigo, Helena." Ela tentou sorrir, mas tossiu. Não deixa que ele apague o que eu fiz." Os alarmes se intensificaram. Rafael gritou por ajuda, mas parecia que o hospital inteiro havia desaparecido, restando apenas os dois. Minutos depois, a equipe chegou. Ele mesmo assumiu o comando da emergência, recusando-se a deixá-la nas mãos de outro. Cada compressão torácica era uma súplica. Cada batimento no monitor, um fio de esperança. Mas o corpo de Helena cedia. O rosto dela estava tranquilo, sereno, como se finalmente tivesse encontrado descanso. Quando o monitor traçou uma linha reta, Rafael ficou parado. O som contínuo preencheu a sala e, num impulso irracional, ele encostou o ouvido no peito dela, querendo acreditar que ainda ouviria alguma coisa. Nada. Apenas silêncio. Horas depois, o hospital estava em caos. A polícia cercava o prédio. Bruno foi encontrado morto em seu carro, um tiro no peito, sem sinais de luta. No bolso dele, uma carta com uma única frase: "O coração dela bate em mim." A investigação concluiu que ele tentara destruir as provas, mas Rafael já havia enviado o material à imprensa antes da operação. O escândalo explodiu. "Rede de tráfico de órgãos em Hospital de Lisboa", diziam as manchetes. Mas para Rafael, nada disso importava. Ele estava no necrotério, sentado ao lado do corpo de Helena, o rosto escondido entre as mãos. Do outro lado do vidro, via o reflexo da própria sombra. E o corpo dela, imóvel, frio, mas ainda incrivelmente bonito. Em cima da maca, ao lado do corpo, o crachá que ela usava. Sara Almeida, enfermagem. Ele o pegou, guardou no bolso e sussurrou: "Você venceu, mesmo morrendo de novo." Dias depois, o funeral foi simples, sem público. Somente ele e a filha, Inês, que agora sabia de tudo. A menina segurava o violino, o mesmo instrumento que Helena lhe dera quando criança. No cemitério, o vento levantava as folhas secas. Inês colocou o arco sobre as cordas e começou a tocar. Uma melodia lenta, quase uma oração. Rafael fechou os olhos e o som o atravessou como uma lembrança viva. Por um instante, jurou ouvir o próprio coração acompanhando o ritmo, e percebeu com espanto e paz que batia diferente, mais leve, mais vivo, como se parte dela tivesse ficado dentro dele. Alguns meses depois, o hospital voltava à normalidade. Rafael retornou às cirurgias, mas algo nele mudara. Não era mais o médico distante e frio. Agora, cada paciente parecia carregar uma história que ele precisava ouvir. Numa manhã de domingo, ele recebeu uma carta sem remetente. Dentro, uma gravação digitalizada. A fita antiga que Helena havia guardado. Ele colocou os fones e ouviu a voz dela, clara, suave, com aquele tom calmo que misturava razão e ternura. "Se você está ouvindo isso, Rafael, é porque escolhi viver no único lugar onde ninguém pode me matar, dentro das memórias. O amor não acaba, ele muda de ritmo. Quando tocar um coração, lembre-se, ele nunca bate sozinho." As lágrimas vieram sem aviso. Do lado de fora, Lisboa estava dourada.
O teto refletia o sol e os sinos da sé ecoavam como batimentos distantes. Rafael olhou para o horizonte. Por um momento achou ver Helena na multidão, sorrindo, mas sabia que não era preciso procurá-la. Ela estava ali em cada batida, em cada respiração. Na ala cardíaca, uma nova paciente aguardava transplante. Rafael entrou na sala, olhou o monitor e viu a linha pulsar lentamente. Colocou a mão sobre o peito da paciente e sorriu. O coração dela vai cuidar de você. E então, no som ritmado do monitor, ele ouviu de novo. Leve, quase imperceptível, o compasso que um dia conheceu. Tum, 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 tum. Era o último batimento e o primeiro de um recomeço.